Sintam-se todos cumprimentados. Chamo-me Sara Joane, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Trago aqui um exercício que fala sobre processamento de salário. Eu vou explicar de uma maneira breve como é feito o processamento de salário e os seus respectivos lançamentos. Para fazer o processamento de salário, temos cá a tabela do processamento de salário, onde temos a ordem de inscrição, salário bruto, IRPS, INSS de 3%, 4% e 7% e salário líquido, e por fim, por baixo, na horizontal, temos o total, que é o somatório. Para calcular o salário dos trabalhadores, primeiro na tabela temos que colocar na descrição o nome dos trabalhadores e o salário bruto. E tendo em conta que cada um dos trabalhadores contém dependentes. O que seriam dependentes? Dependentes são pessoas que são sustentados pelos trabalhadores, que seriam os filhos dos trabalhadores. Então, para começar a calcular, temos que calcular o IRPS. Para calcular o IRPS, usamos a fórmula salário bruto menos limite inferior vezes coeficiente aplicável mais o valor a reter dos dependentes. Então, nós já fizemos o cálculo, não tem como demonstrar o cálculo feito, mas nós já temos o cálculo onde levamos o salário bruto da senhora Noemi, o salário bruto, fazemos menos o coeficiente aplicável, menos o limite inferior, o limite inferior, vamos na tabela de retenção na fonte. E no limite inferior da senhora Noemi seria de 60.570 e o coeficiente vai dependendo com o número dos dependentes que a senhora Naomi tem. E depois disso, calculamos já o IRPS e vamos calcular o INSS. O INSS é o valor salário bruto vezes a percentagem 3%, que foi dar-nos 3.000. No INSS de 4% deu 4.000, no INSS de 7% deu-nos 7.000. E para calcular o salário bruto, usamos a fórmula salário líquido, usamos a fórmula salário bruto menos IRPS menos INSS de 7% mais INSS de 4%. E temos o salário bruto da senhora Noemi. Para calcular também o salário bruto do senhor Rivaldo, o salário líquido do senhor Rivaldo, também fazemos o mesmo. Calculamos o IRPS. Como eu havia dito, para calcular o IRPS, usamos a fórmula salário bruto menos limite inferior vezes coeficiente aplicável mais o valor a reter de cada dependente. Então, no IRPS já foi calculado que temos que levar o salário bruto mais o limite inferior. O limite inferior do senhor Rivaldo seria de 32.750 e o coeficiente aplicável vai de acordo com o número de dependentes. Então, tendo isso em conta, foi feito já o cálculo e deu-nos o valor de 6.700
75. Calculamos também o INSS de 3, de 4 e de 7%, que de 3% fazemos o salário bruto vezes a percentagem, que deu-nos 1.650. Para INSS também fazemos salário bruto vezes 4%, que deu-nos 2.200. Para 7% também fazemos o mesmo, que deu-nos 3.850. Para calcular o salário bruto, como havia dito, salário líquido, como havia dito, fazemos salário bruto menos IRPS, menos INSS de 7%, mais INSS de 4%. E temos o salário líquido e o valor de impostos que o senhor Rivaldo tem a pagar. Temos também o senhor Amadi, que tem um salário bruto de 300 e de 23 mil. E já foi calculado o IRPS, que o IRPS é usado a fórmula, como já havia dito, para calcular, e tem o IRPS de 312,5. No INSS, ele tem que pagar o INSS de 690. De 4% são 920, 7% 1.610 e totaliza o salário bruto de 21.997,50. No quadro trabalhador teacher, temos o salário bruto de 10 mil. Com o salário bruto de 10 mil, ele não paga o IRPS, porque o limite inferior é até de 20.249,99. Então, ele não paga o IRPS, então não é necessário calcular o IRPS, porque não paga. O INSS de 3% são 300 medicais, no INSS de 4%, 400 medicais, e no INSS de 7% seriam 700 medicais. E temos aqui o limite, o salário líquido de 9.700. Para calcular o quinto trabalhador, que contém um salário bruto de 35 mil, calculamos o IRPS com a fórmula que eu já havia dito, que salário bruto menos limite inferior vezes coeficiente aplicável mais o valor a reter de cada dependente, que tem o IRPS de 2.175, o INSS de 3% está com 1.050, o INSS de 4%, 1.400, INSS de 7%, o valor de 2.450. O salário total líquido seria de 31.777. E para calcular o total, calculamos todo o valor para cada coluna. Calculamos o valor por coluna, somamos todo o valor do salário bruto, somamos todo o valor do IRPS, do INSS de 3%, de 4% e 7%, colocamos seus totais e o valor da coluna de salário líquido. Temos aqui os lançamentos. Temos o Diário Geral da Empresa K1A, que temos os seguintes lançamentos. Temos que colocar primeiro a descrição e as datas. Temos que saber o mapa do Diário Geral de que empresa e a data em que corresponde, a data e o ano em que corresponde o diário. Temos aqui o primeiro lançamento, que é dado pela conta 62, gastos com pessoal, 622, remuneração aos trabalhadores, 623, encargos sobre remuneração, a 44, Estado, 4421, rendimentos sobre trabalho dependente, 449, remuneração
para INSS, continuação, desculpa, conta-se 46 outros credores, 4622 remuneração pagar aos trabalhadores pelo processo de salário, pelo processamento de salário. No segundo lançamento, temos as contas 46, outros credores, 4622, remuneração a pagar aos trabalhadores, acreditar 2 bancos, 1 depósito à ordem pelo pagamento de salário. Fazemos o mesmo na conta, no terceiro lançamento, dela pela conta 444421 a debitar, rendimento, remuneração, trabalho dependente, a acreditar 121 depósito à ordem pelo pagamento de salário. E temos também o quarto lançamento, que é dado pela conta 44, Estado 449, construções para INSS, contribuições para INSS, acreditar 2 bancos, 121 depósito à ordem pelo pagamento de INSS e o total. Aqui temos já os seus valores. Caso da formatação, alguns valores foram alterados. Desculpa por isso, mas fazemos o lançamento dos valores para depois calcularmos a coluna dos débitos e a coluna dos créditos. E ambos devem dar o mesmo valor. E é assim que dou como será a minha apresentação do exercício da empresa CAD 1A. Obrigada pela atenção dispensada.